They all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Without giving a warning, I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Kept me waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. So every time we say goodbye, we all know that it's a lie. I just wanna be happy. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie, 'cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Me chamo Anderson Brandão e hoje eu vou trazer uma palavra incrível para você neste domingo maravilhoso. Então, você que está aí nos acompanhando através do Facebook, eu gostaria que você compartilhasse aí já essa live com um amigo e com uma amiga. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você através dessa live. Mas compartilhe essa live aí com um amigo, compartilhe essa live com uma amiga. Eu vou ver do meu celular se você está ouvindo, não sei se você está vendo de dia, de tarde ou de noite essa live. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você de uma forma incrível e extraordinária. E desde já eu vou pedir para você deixar o seu copo com água, tá? Vou pedir para você deixar o seu copo com água, porque nós iremos fazer uma oração pela sua vida. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está sofrendo, não sei se você está sofrendo na sua vida financeira, na sua vida espiritual, não sei se você está sofrendo na sua saúde familiar, sentimental, emocional, eu não sei. Mas nós iremos fazer uma oração para que Deus ele venha te visitar. Nós iremos fazer uma oração para que Deus venha visitar e confortar o seu coração. E de repente você está passando aí esse domingo na sua casa, esse domingo maravilhoso, na sua família, ou até mesmo você está aí no seu trabalho. E você passou aí no Facebook e você viu a minha live e você acha que foi por acaso. Nada acontece por acaso na nossa vida. Eu quero dizer que nada acontece por acaso. Se você está aqui me ouvindo, se você está aqui nessa live, é porque você foi escolhido para estar aqui neste exato momento. Ou até mesmo se essa live ela já terminou e você, porventura, entrou aí através da sua casa nessa live, eu tenho certeza também que Deus
ele irá falar com você de uma forma extraordinária. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo. Eu tenho a minha Bíblia aqui, ó. Minha Bíblia está aqui, tá? E eu tenho até a minha colinha aqui, ó. A minha Bíblia está aqui. Eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia em 2 Samuel. Eu coloquei 1 Samuel, mas é 2 Samuel, tá? 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. 2 Samuel, capítulo 23, no versículo 11. Ah, lembrando, se você quiser nos doar a estrelinha, você pode ficar à vontade, tá? Pode nos doar estrelinha que nós aceitamos e é muito bem-vindo, tá? Então vamos lá. 2 Samuel, capítulo 23, tá? 2 Samuel 23, capítulo 23, versículo 11 e o versículo 12 também. Diz assim, ó. E depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram-se numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Este se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e os feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Olha só que palavra poderosa. O Senhor operou um grande livramento através da vida de um homem chamado Sama. Todos nós sabemos que Davi, é um grande homem de Deus. Não é verdade? E todos nós sabemos da história de Davi. A Bíblia diz que Samuel nasceu debaixo de um voto. Olha só, presta atenção. Samuel, ele nasceu debaixo de um voto. Filho de Ana. Ana fez um voto com o Senhor e falou assim para Deus: se o Senhor me der um homem, eu vou colocar ele no seu altar. E todos os dias da vida ele vai seguir ao Senhor. E todos nós sabemos que Samuel foi um profeta. Samuel teve 3 ministérios: o de juiz, o de sacerdote e o de profeta. Quer dizer, quando Deus ele entrega a bênção para você, quando Deus ele entrega a bênção para mim, em nossas vidas, ele entrega por completo. E muitas das vezes você acha que você está passando uma situação difícil, você acha que está passando um problema grande, e muitas das vezes você pode até estar passando por um problema grande, e uma situação muito difícil. Mas o importante de tudo isso é o que? É você crer, é você acreditar. Porque assim como Ana acreditou, Deus entregou o filho que ela tanto desejava. E esse filho ele veio com nome e ele veio com ministérios. Ou seja, Deus usou o nome de Samuel grandemente aqui nessa terra. E a Bíblia diz que no capítulo 16 de 1 Samuel, Deus pede para que Samuel vá até a casa de Jessé. Então, Samuel, ele vai até a casa de Jessé para ungir um rei. E ele chega diante de Jessé e ele vê todos aqueles filhos de Jessé. Homens formosos, como a Bíblia diz, homens altos. Foram 7 irmãos de Davi. E quando ele chega diante de Eliabe, ele fala, com certeza, esse daqui é o ungido do Senhor. E aí o que Deus fala para Samuel? Fala, Samuel, você vê a aparência, mas eu vejo o coração. O que eu quero que você entenda com isso? É que Deus, ele pouco importa a nossa aparência para Deus. O que importa é o nosso coração. Tanto é que a Bíblia diz que Deus ele não resiste um coração aquebrantado. Então, se você tem um coração aquebrantado diante de Deus, ele não resiste. Eu não sei o problema que você está enfrentando na sua vida. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero te dizer, quando você se chega diante de Deus, um coração aquebrantado, ele muda toda a sua história. Assim como mudou a história de Davi, assim como mudou a vida de Davi. Basta você acreditar e se achegar diante de Deus. E a palavra diz
que Samuel falou para Jessé: já se foram todos os seus filhos? Aí Jessé fala: não, tem um filho que está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Ou seja, Davi, ele estava num lugar aonde ninguém gostaria de estar. Davi, ele estava num lugar aonde ninguém queria estar, porque ele estava ali cuidando das ovelhas. E o texto, ele é muito enfático quando ele diz que ele cuida das ovelhas e cuida das ovelhas malhadas e salpicadas. Ou seja, não somente das ovelhas boas, mas também das ovelhas que têm defeitos. Entende? Então, eu não sei o que você está vivendo. Se você está atrás das malhadas, se você está esquecido e esquecida. Eu quero te dizer que a Bíblia diz que ainda que a mãe esqueça do filho do seu ventre, Deus, ele jamais se esquece de você. Deus jamais se esquece de mim, porque ele é Deus. Ele te ama. Ele te ama de uma forma incondicional. Ele me ama de uma forma incondicional, porque Deus é Deus. Então, o texto diz que chega Davi. Quando Davi chega, a Bíblia diz que Samuel unge Davi a rei. Olha só que forte. Samuel, ele unge Davi a rei. Então, Davi, ele passa a ser rei. Só que aí a Bíblia também diz que o Espírito de Deus se apodera de Davi. O Espírito de Deus se apodera de Davi. E ali, Davi, ele está sendo apoderado pelo Espírito Santo. E o texto vai dizer lá na frente que existe um homem chamado Golias. Quem foi Golias, Brandão? Golias foi o filisteu de Gate. Ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. Só para você ter uma noção do tamanho do camarada. Ele era um gigante. Ele foi contratado para matar os judeus, para matar o povo de Deus. Então, ali ele está afrontando a Saul, ao exército de Saul, na qual era rei naquela época. E ele estava ali durante 40 dias, afrontando o povo de Deus. Eu não sei o que vem afrontando a sua vida. Eu não sei o que vem tirando a sua paz, te entristecendo. Talvez levantou um gigante na sua vida. E esse gigante tem nome. Assim como o gigante de Davi tinha o nome de Golias. Talvez o seu seja problemas financeiros, problemas emocionais, problemas psicossomáticos, problemas espirituais, problema no seu casamento sentimental. Talvez o seu problema hoje seja um problema financeiro. Talvez o seu problema hoje seja um problema que para você é insolucionável, que é uma cura que você precisa. Eu quero dizer que Deus, ele é o Deus da medicina. Eu quero dizer para você que neste exato momento se levantou um gigante. E aí eu pergunto para você, o que você faz quando se levanta um gigante? Ou você corre, fica quieto, ou você parte para cima desse gigante para vencer ele com Deus na sua frente. Eu me lembro uma vez na minha vida, quando eu tive uma lesão na coluna. E quando eu fui na médica, a palavra da médica me deixou tão assustado que passou 2 semanas. Eu já não conseguia mais andar, pisar o pé direito no chão. Porque eu tive uma hérnia de disco e ela queria me operar. E ela falou assim para mim que eu tinha 80% de chance de ficar numa cadeira de roda. E eu deixei aquela palavra entrar no meu coração. Aquele gigante se levantou diante de mim de uma forma terrível, na qual eu acreditei na palavra da médica. Mesmo fazendo a obra de Deus, mesmo acreditando em Deus, eu acreditei na palavra da médica. Fiz fisioterapia, fiz acupuntura e nada acontecia. Então eu fiz um voto com Deus. Comecei a ser grato a Deus. Eu falava assim para Deus: Deus, por mais dor que eu tenha, eu sou grato ao Senhor porque eu tenho 2 pernas. Tem pessoas nesse exato momento que não tem nenhuma perna. Então eu comecei a exercer a gratidão por aquilo que eu estava passando.
Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida. E você deve falar assim, Brandão, mas é fácil você falar. Eu sei, eu já passei por inúmeras situações. E Deus me curou dessa hérnia de disco que eu tinha. Porque eu fui pro altar. Eu fui buscar Deus. Eu me levantei contra esse gigante. Jejum, oração. E acreditei que Deus mudaria a história da minha vida. E Deus mudou. E por conta disso eu tinha engordado muito. Eu engordei quase 50 quilos. E isso só me prejudicava. Depois que Deus me curou, eu eliminei 30 quilos. Fazendo atividades físicas, ouvindo áudios de reprogramação mental que mudaram o contexto da minha vida e acreditando em Deus. Então esse gigante se levantou contra a minha vida. Assim como se levantou contra Saul. Só que o que difere Davi de Saul é a atitude. O que difere o gigante que está se levantando contra a sua vida é a sua atitude. Porque Saul ficou com medo. Saul ficou com tanto medo porque quando Davi chega diante de Saul, Davi fala assim: olha, não apavore mais o povo, não deixe mais o povo apavorado. Não desfaleça o coração de ninguém, Davi falou para ele. Porque ele estava apavorado. Porque tinha um gigante. E Saul, ele parou de acreditar em Deus da forma que ele acreditava. E ele voltou a acreditar em si. E é o que acontece na vida de muitas pessoas. E na minha vida aconteceu. Quando eu comecei a acreditar no homem, deixei de acreditar em Deus, que é o eterno, e voltei a acreditar no homem. Então, quando nós começamos a acreditar no homem, nada acontece na nossa vida. Quando nós acreditamos no homem, a nossa história, ela não muda. Por quê, Brandão? Porque o homem ele não tem nada para nos oferecer. Sim, ele pode orar por nós, ele pode nos ajudar em todas as áreas. Mas quem fortalece o nosso espírito, quem fortalece a nossa alma é Deus. Deus é o único que pode nos ajudar e socorrer. E ali Davi fala para Saul: não desfaleça o coração de ninguém. Talvez diante desse gigante que você está enfrentando na sua vida, o seu coração ele tenha desfalecido. Talvez esse gigante que você tenha enfrentado na sua vida, você tenha ficado triste com o que você vem vivendo, com o que você vem passando pela sua vida. E eu quero te dizer que hoje Deus me colocou aqui nesta live para falar para você, para não retroceder, para não esmorecer, para não ficar triste diante desse gigante que se levantou. Se o gigante se levantou, vai para cima dele em nome do Senhor dos Exércitos. O que Davi fez? Ele falou: quem é esse filisteu para afrontar o Senhor dos Exércitos? Ou seja, ele colocou na condição de um verdadeiro guerreiro. Ele foi para cima do gigante, acreditando e crendo que Deus faria o milagre sobre a vida dele, não importasse a forma, ele somente creu. E o que falta muitas das vezes em nossas vidas é a fé ativada. Quando você ativa a sua fé, é quando você enfrenta os gigantes que aparecem na sua vida. É quando você vai de encontro àquilo que é mais forte do que você. Talvez o gigante que você enfrenta na sua vida é você mesmo. É você mesma. Talvez o gigante que você encontra na sua vida é financeira, é saúde, é espiritual, é emocional. Eu não sei qual é o gigante que se levantou contra a sua vida, mas eu quero te dizer que você tem que ir adiante desse gigante, você tem que enfrentar esse gigante. Você tem que enfrentar esse gigante que se levantou contra a sua vida. Você não pode ficar prostrado e prostrada diante dessa situação. Você tem que clamar a Deus, buscar a Deus e acreditar que existem 4 coisas que jamais voltam em nossas vidas. Uma palavra depois de falada, uma flecha depois de lançada,
o tempo em uma oportunidade. É muito difícil, o tempo não volta mais. Oportunidades são escassas. Uma palavra depois que você falou, ela não volta mais atrás. Uma flecha depois que você atirou, ela não vai voltar. Então é você viver o presente. É você acreditar, independente da circunstância ou situação que você esteja vivendo, é você acreditar que Deus ele vai fazer um milagre na sua vida. É você acreditar que vai acontecer. Não importa as circunstâncias. Não importa os problemas que você está vivendo ou passando. É você crer. Quando eu falo de crer, é você usar a sua fé. Antes de Davi vencer os gigantes, ele teve que vencer os críticos dele. Porque Jessé, quando Davi vai para a guerra levar pão para os seus irmãos, ele vai levar pão para os seus irmãos. E queijo para o capitão, que Jessé manda. Ele leva trigo, pão e queijo. E ele chega lá, e ele vê o gigante afrontando o povo de Deus. Ele fala, quem que é esse cara para afrontar o povo de Deus? O Senhor dos Exércitos. Quem que é esse incircunciso? Ou seja, ele se revoltou contra a situação, contra o problema que ele estava vivendo. Ele foi para cima do gigante. Mas antes de ele vencer o gigante, ele teve que vencer os seus críticos. Quem é os seus críticos? Os críticos de Davi aqui foram os seus irmãos. Antes de você derrubar um gigante na sua vida, sempre vai aparecer pessoas para apontar, para falar o que você está fazendo, para querer dar palpite naquilo que você está crendo, naquilo que você está proferindo. Antes de Davi vencer o gigante, ele teve que primeiro vencer os seus críticos. E muitas das vezes nós não sabemos lidar com as críticas das pessoas. Porque as pessoas, quando nos criticam, elas fazem com que nós venhamos perder a nossa inteligência emocional. Mas quando você tem inteligência emocional, você avalia, opa, eu vou ver para que é essa crítica. Se essa crítica ela vai me ajudar de uma certa forma, ainda que seja uma crítica ruim, eu posso pegar ela, canalizar para poder me ajudar, ou essa crítica vai querer me destruir. E aí é onde entra o filtro. E aí você vai fazer um filtro verdadeiramente quem quer te ajudar e quem quer te prejudicar. E aqui nós vemos que os irmãos de Davi, eles começaram a afrontar. Falar, então quer dizer que você está vindo aqui na guerra para ver que a gente está perdendo, para ver que a gente está sendo afrontado por esse gigante. Só que Davi ele é muito inteligente, porque ele ficou sabendo que quem derrubasse aquele gigante, o rei Saul ia isentar de impostos, ia dar a mão de sua filha em casamento e iria abençoar. E aí, o que Davi fez? Ele pegou de um problema uma oportunidade. Mas primeiro ele se revoltou com o problema, ele não aceitou aquela condição que ele estava vivendo. Ele não aceitou, falou, não, eu não aceito. Quem que é esse gigante para se levantar diante do Deus dos exércitos? Então, você vê que Davi, ali ele derruba o gigante. Ele pega a funda, joga na testa do gigante, e o gigante cai de frente. Ele vai lá e corta a cabeça do gigante. E ali começa o ministério de Davi. Davi ele vira rei de Judá. Davi ele traz a arca novamente, ou seja, Davi restitui a presença de Deus. Davi ele peca, Davi se arrepende, né? A Bíblia diz que Davi ele é um homem segundo o coração de Deus. E o texto diz em 2 Samuel 23, antes de morrer, Davi ali ele está conversando com o seu filho Salomão. E aí ele está falando nessa história que haviam 3 homens. Dos 33 valentes, haviam 3 que se destacavam, que era Josebe, Eleazar e Sama. Josebe, ele matou mais de 800 homens. Eleazar,
ele matou tantas pessoas, que é o filho de Dodô, que a espada dele ficou grudada nas mãos, por conta do sangue que ele derramou. E Sama, ele defende um pedaço de terra. Ele matou de 300 a 800 pessoas, segundo o que dizem. E a palavra Sama, nós sabemos que um nome, ele traz muitos significados sobre a vida das pessoas. E naquela época, muito mais ainda, porque o nome era aquilo que a pessoa, a mãe ou o pai estava vivendo naquele exato momento. Então Sama, em hebraico, quer dizer desolação, abominação, transgressão, ou seja, a mãe dele não estava vivendo boas coisas quando teve o filho chamado Sama. E o pai de Sama, o Ararita, ele fez algo que a Bíblia relata que era algo muito triste. Então, o texto diz que todas as pessoas que estavam ali com ele, ó, no versículo 11, diz assim, ó, olha só, este pôs-se no meio daquele pedaço de terra e defendeu, e feriu os filisteus, porque o Senhor operou um grande livramento. O texto diz aqui que quando o povo ficou sabendo que os filisteus queriam tomar um pedaço de terra que Davi tinha dado para ele, todo mundo correu. Todo mundo deixou Sama na mão. Imagina, aquelas pessoas que você mais acredita, aquelas pessoas que você mais confia, quando você mais precisa dela, ela deixar você na mão. Não sei se já aconteceu isso com você. E o texto diz aqui que Sama, ele foi para o centro, ele foi para o meio. O que eu entendo com isso? Eu entendo que nos momentos mais difíceis de nossas vidas, nós não podemos contar com ninguém a não ser Deus. Somente Deus, ele pode nos ajudar nos tempos mais difíceis de nossas vidas. Porque de repente aquela pessoa que fala assim, ó, tamo junto, quando você mais precisa, ela não está. E hoje, infelizmente, as redes sociais, as mídias, as pessoas, elas não te valorizam por aquilo que você é, e sim por aquilo que você tem e o que você aparenta ser nas mídias sociais. Você pode ver, você pode pegar exemplos. E o texto diz que Sama, ele foi pro meio, ele se posicionou, ele foi pro meio. E quando eu estou no meio, eu estou no centro da vontade de Deus. Eu estou ali fazendo a vontade de Deus. Eu estou ali fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, no meio, no centro. A palavra diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Ou seja, aqui o texto diz que Sama se posicionou, ele foi por centro. Então, o primeiro passo para você alcançar a vitória, o livramento na sua vida, contra o gigante, contra tudo que se levantou contra você, é o que? É você se posicionar. É você estar no centro da vontade de Deus. É você procurar a agradar a Deus e não aos homens. É você fazer a sua parte. Quando você se posiciona, você coloca na brecha. Quando você se posiciona, você acredita que Deus ele vai mudar a história da sua vida, independente da sua idade, independente da sua situação. Basta somente crer. Quando você crê e se posiciona, Deus ele te dá um grande livramento. Imagina, Sama ele matou de 300 até 800 pessoas. Imagina quantas horas ele lutou. Ele foi ferido, ele estava cansado. Mas através do posicionamento dele, Deus deu livramento. Ou seja, para que você venha ser abençoado, para que você venha conquistar o que você quer conquistar, você tem que se posicionar. É no meio, é no centro da vontade de Deus. Deus está mandando te dizer hoje, através da palavra, que Ele quer você, Ele quer eu. Ele nos quer no centro da vontade dEle, fazendo aquilo que Ele chamou para nós fazermos. Está no centro, está no centro da vontade de Deus. Ele se posicionou. E Deus efetuou um grande livramento.
E talvez para muitas pessoas, um pedaço de lentilha era algo pouco. Porque lentilha, na realidade, não era muito valorizada e até hoje não é tão valorizada a lentilha. Não é verdade? Não é tão valorizado. Mas para Sama, era questão de honra. Era questão de honra, sabe por quê? Porque se você quer ir para outro nível, você tem que honrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu me lembro que eu queria é, é, mudar, né, de apartamento, né, mudar do apartamento e eu só reclamava. Enquanto nós não pararmos para agradecer aquilo que nós temos, nós nunca vamos chegar no outro nível. Então, o segundo passo para você alcançar o livramento e derrubar esse gigante é parar de reclamar. E isso é natural nosso. E isso é natural do ser humano, reclamar. Quantas das vezes nós reclamamos da situação, do problema que nós estamos vivendo, da economia do país? Reclamamos de tudo. Você pega um exemplo que a Bíblia diz lá do povo de Israel, que eles ficavam andando em círculos. O que era para demorar 40 dias se tornou 40 anos, porque eles só reclamavam, só murmuravam. Em vez de você reclamar, em vez de eu reclamar, nós temos que exercer a gratidão. Ser grato a Deus por aquilo que nós temos. Então Sama ele se posicionou para quê? Por aquilo que Deus tinha confiado a ele. E aí eu vejo as redes sociais, pessoas querendo se comparar com pessoas. Se Deus colocou você para cuidar de 20 pessoas, cuide de 20. Se Deus colocou para você cuidar de 1000 pessoas, cuide de 1000. Não queira aquilo que é da outra pessoa, queira aquilo que é somente seu. Porque o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A sua alma é muito mais importante. Então, existem níveis. Existem níveis. E se você quer chegar em 1000, a nossa jornada é passo a passo. Entenda que a nossa jornada é passo a passo. É pouco a pouco. Você vai destravando, chegando no próximo nível, com humildade, ajudando as pessoas, dando o seu melhor, e você vai ver que as coisas vão fluir na sua vida. As coisas vão chegar de uma forma extraordinária. E quando você se posiciona, quando você é grato por aquilo que Deus te deu, Deus ele vem e efetua um grande livramento. E o gigante da vida de Davi caiu por terra, mas o gigante da vida de Sama também caiu por terra, porque eram os filisteus. O inimigo queria tomar aquilo que Deus havia dado para ele. E talvez o inimigo ele quer tomar o que Deus te deu. Talvez você tenha um dom da oratória, você sabe falar em público. Você tem um dom de ajudar pessoas. Talvez você tenha um dom de aconselhar as pessoas, de dar mentorias, de ser um pastor, de ser uma missionária. Você tem um talento. Qual é o seu talento? E talvez, pelo simples fato de ter levantado esse gigante na sua vida, você tem enterrado o seu talento. Você tem deixado de lado esse talento. E Deus está falando para você hoje. Eu vou operar um grande livramento na sua vida. Basta você se posicionar. Basta você ser grato. Basta você acreditar. Então, quando nós nos posicionamos, quando nós usamos a gratidão, Deus ele opera e efetua um grande livramento. Então, para isso, meu irmão e minha irmã, nós temos que se posicionar. É posicionar diante dele. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está vendo, não importa o que você está sentindo. É fé. A fé é a certeza que Deus ele vai fazer algo por você. A fé é a certeza que Deus ele vai fazer algo pela sua vida. Então, se você crê
eu quero fazer uma oração com você. Eu tenho certeza que Deus ele vai fazer grandes coisas em sua vida, em sua casa, em sua família e em todas as situações financeira, espiritual, emocional, material, sua saúde. Deus é grande. Eu vou pedir para que você pegue o seu copo com água e nós vamos consagrar esta água para Deus. E eu tenho certeza que quando você beber deste copo com água, esse ponto de contato, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Nós vamos orar para que Deus venha colocar fé em você. Nós vamos orar para que Deus venha ativar a sua fé. Nós vamos orar para que Deus ele venha te usar mais e mais. E através do seu talento, você venha ajudar as pessoas que precisam. E você se posicionar a partir de hoje. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Tá certo? Então, eu vou pedir para que você pegue o seu copo com água. Nós vamos fazer uma oração. E eu tenho certeza que esta oração Deus vai tocar em você. Amém? Então vamos lá, pega o seu copo com água, o meu copo com água está aqui. Nós vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, nos colocamos na sua santa e poderosa presença, meu Pai. E eu peço ao Senhor, neste momento, Pai, o Senhor venha visitar cada pessoa, ainda que seja uma pessoa que esteja vendo essa live. O Senhor venha visitá-la. E o Senhor venha ajudá-la, essa pessoa, a vencer esse gigante que se levantou contra a vida dela, Pai. Talvez, meu Deus, essa pessoa ela está vivendo algo na vida dela que ela olha para um lado, ela olha para o outro e ela não vê mais saída. Mas ela tem um Senhor como Deus. Ela acredita em Ti, meu Pai, que é o único Deus, Deus de Abraão, Isaac e Israel. Meu Deus, consagra esta água, este copo com água, meu Pai, cada molécula desta água. E quando esta pessoa, meu Deus, beber desta água, que esta pessoa, ela venha, Senhor, ter ânimo, ela venha ter forças, para que essa pessoa, meu Pai, ela venha ter muito mais fé e ela venha se posicionar diante de Ti. Porque um posicionamento, meu Pai, ele muda tudo em nossas vidas. Eu lembro, Deus, quando eu estava com uma dor terrível na minha coluna, uma hérnia de disco, e eu me posicionei, e o Senhor foi lá e operou grande livramento. Aquilo que a médica queria fazer, operar, o Senhor operou. O Senhor efetuou um grande livramento. Mas eu me posicionei. Meu Deus, me ajuda também, Pai, a me posicionar em todas as áreas da minha vida. Eu preciso me posicionar. Abençoa minha casa, minha vida, minha família. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que está assistindo ou vai assistir esta live. Vai ficar gravada, meu Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, de cada uma, meu Pai. Porque nós cremos que o Senhor é o Deus de livramento. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus de milagres. O Senhor vai efetuar um grande livramento na vida desta pessoa. É aquilo que nós cremos. E nós te pedimos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Beba este copo com água com fé. Na certeza que Deus já te deu a vitória. Tá certo? Eu fico muito grato por você estar aqui comigo nesses minutos, nesse tempo, 39 minutos aqui, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que Deus tem para falar para a sua vida.
Fico muito grato e que Deus venha honrar e abençoar a sua vida. Que essa palavra possa entrar no seu coração. Olha lá, Shirley, amém, minha querida. Se Deus vai honrar a sua vida. Toma posse no que Deus tem para a sua vida. Eu creio. O Espírito Santo tocou em mim para fazer uma live e eu creio que essa palavra é para você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Que você tenha um domingo incrível. Que você tenha um domingo maravilhoso na presença de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um forte abraço. Fique na paz do Senhor Jesus. E nós vamos fazer bastante lives, tá? Nós vamos fazer muitas e muitas lives. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida em nome de Jesus.